Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje com uma convidada muito querida, a doutora Mari, tá? Ela trabalha com a parte de harmonização, bioestimulação, também a parte de controle de saúde, né? De saúde integrativa. E ela faz parte aqui do nosso corpo de profissionais aqui da clínica. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a harmonização facial pode ajudar e potencializar o seu sorriso após você fazer seu protocolo. Porque existem algumas coisas que a prótese pode fazer por você, mas outras já são mais difíceis. E aí a gente vai precisar de outro profissional, no caso a doutora Mari, para poder fazer esse papel, para conseguir fazer a suavização dessas marcas de expressão, a melhora dessa linha de sorriso. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá? Porque como a doutora já sabe, o paciente, com o passar do tempo, ele vai perdendo massa óssea. Exato. E é por isso, doutora, que aparecem essas expressões. Por que aparecem essas expressões na face? Além da perda da massa óssea, a gente também tem a perda de gorduras que são componentes essenciais do rosto. Então, aquela característica de o meu rosto está derretendo é porque nós estamos realmente derretendo, estamos realmente perdendo essa gordura. E aí, junto com a redução da massa óssea e o nosso corpo, o nosso rosto vai perdendo os formatos e pesando. Conforme começa o peso, começa a marcar todas as linhas, seja de bigode chinês, marionete. Muitas vezes a gente vai perdendo esse contorno, começa a aparecer inclusive papada, que muitas vezes não é da papada, é da perda da sustentação do nosso rosto. E porque assim, a perda óssea, como eu já falei em alguns vídeos aqui na clínica, né, pessoal? Tem a questão do fato da pessoa perder dentes, por exemplo, e aquele osso ele vai sendo reabsorvido, a pessoa vai perdendo aquele osso. Isso vai fazendo com que ele também tenha essa perda de sustentação que a doutora está falando, e aí você aparece as rugas, né? Aparece as linhas de expressão mais acentuadas. Claro que mesmo que a pessoa possua os dentes, essas linhas vão aparecer. A pessoa perdeu. Mas existem algumas coisas que eu vou precisar que a doutora Mari resolva, porque ela sai da alçada da prótese, a prótese tem um limite para poder conseguir fazer de forma adequada. Um dos exemplos muito comuns é o sorriso gengival, né, doutora? Muitas vezes a pessoa já tem muitas perdas ósseas, tal, muitas perdas dentárias, então a solução dela é um protocolo. No protocolo, muitas vezes a gente faz uma remoção da parte óssea para poder adequar o sorriso do paciente. Mas nem sempre, se a pessoa tiver, por exemplo, uma musculatura muito grande, muito forte, isso ainda fica um pouco limitado, né? Aí entra a solução da harmonização para essa questão do sorriso gengival. O que pode ser feito, doutora? Na maioria dos casos, nós utilizamos a própria toxina botulínica para diminuir a força da musculatura e segurar esse sorriso um pouquinho mais baixo, para que ele não fique tão aberto, não mostre tanto o nosso sorriso e apareça a nossa gengiva. Porém, em alguns casos, a gente também precisa utilizar o ácido hialurônico, porque às vezes, além da musculatura, essa profundidade aqui, ó, da lateralzinha do nariz, já está tão intensa que passa da musculatura. E aí a gente precisa dar um volumezinho com ácido hialurônico para que ele segure realmente esse sorriso, para que ele não abra da maneira a expor a nossa gengiva. E fica um resultado natural? Super natural. E quanto tempo assim a pessoa começa a ver o resultado depois da aplicação? A aplicação, quando a gente utiliza o ácido hialurônico, a gente já consegue ver um resultado imediato. Quando a gente utiliza a questão de toxina botulínica, é de 3 até 15 dias para que essa paralisação aconteça por completo no músculo e a gente já tem um resultado ali bem visível. Então isso é importante, viu, gente? Porque às vezes vocês vão querer fazer a parte de harmonização e algumas coisas não vão ser imediatas. Vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque leva um tempo para o medicamento, para a toxina conseguir fazer o resultado ideal, né? Outra coisa também que muitas vezes o pessoal me procura, assim, doutora, a minha prótese dá uma sensação de que a minha boca tá murcha, né? E isso advém devido a essa perda óssea na região anterior, que aparece aquelas ruguinhas, né? Aquelas linhas de expressão e aquelas ruguinhas, tá? Quando a gente faz uma prótese, a gente pode jogar a prótese um pouquinho para frente se a pessoa realmente teve essa perda. A pessoa vai estranhar no começo, vai falar meio estranho, né?
mas ela ajuda e com o tempo a pessoa vai conseguindo ter uma mastigação e uma mordida natural. Não dá para jogar muito, gente, porque se eu jogar muito para poder tirar todas as linhas, a pessoa vai ter um desconforto muito grande. Então a gente tem que trabalhar com o meio termo, né? E vem a experiência profissional para poder trabalhar com o meio termo. E o restante a gente vai ter que fazer com harmonização, tá? Por quê? Porque, não, como a doutora mesmo falou, mesmo que a pessoa não tivesse essa perda óssea, ela já teria essas linhas de expressão, né? Devido à própria idade, ao próprio tempo. Então, a prótese consegue corrigir a parte que lhe cabe da reabsorção óssea. Mas aquilo que já advém do processo de envelhecimento, do processo de perda, né, dessa questão dessas gorduras, tem que ser resolvido com a parte da harmonização. Doutora, qual que seria a solução para esses casos de ruguinhas ao redor aqui do lábio e essas linhas de expressão mais expressivas, essas questões assim do bigode chinês, né, e o ventríloco, né? Em geral, nós indicamos a questão do ácido hialurônico, preenchimento com ácido hialurônico, né? Porque como durante o processo de envelhecimento a gente vai já perdendo essa sustentação e a gente perde volume inclusive da boca, se você olhar no histórico, conforme a gente vai ficando mais velhinho, a boca vai ficando mais murchinha. Então é ideal a gente realmente trabalhar com a questão do preenchimento. Muitas vezes, essas ruguinhas aqui acima da boca, a gente trabalha com um pouquinho de toxina, só que normalmente ela se forma, principalmente quando o paciente não é fumante, ela se forma justamente pela boca estar murchando. Então o ideal é volumizar o lábio para que aqui a gente tenha um alisamento novamente dessa pele. E é importante ressaltar que muitas vezes, principalmente a questão de rugas aqui do bigode chinês, a solução não está aqui. Muitas vezes a solução ela está lateralizado, porque nós perdemos esse volume e, ó, em mim mesmo a gente já consegue marcar. Né? Então é importante que haja essa avaliação de um profissional adequado que entenda como é que funciona a descida dessas musculaturas para fazer de forma adequada. Não é só uma coisa imediatista, tô com problema na ruga, no lábio, vou fazer no lábio. Exatamente. Tanto que isso implica, inclusive, na durabilidade do seu procedimento. A gente recebe muita gente aqui na clínica questionando, né, o bigode chinês, vindo procurar uma solução do bigode chinês, e que se eu atuar diretamente nessa ruga, o meu produto ele vai durar cerca de 2 a 3 meses, algo muito pouco. E se eu trabalhar sustentação, que normalmente é o caso da pessoa, a gente sustenta e a gente prolonga isso para quase 1 ano de resultado. Olha que legal, gente. Então a avaliação ela é de extrema importância, inclusive para a durabilidade do resultado do nosso paciente. Nossa, olha que legal, gente. Quanta informação vocês estão tendo aqui, né? Veja que a prótese realmente ela traz um rejuvenescimento. A gente falou aqui de algumas soluções para a questão da boca, né? Na região perioral. Mas muitas vezes o que acontece também, doutor, é que o paciente, quando ele troca o sorriso, né? Coloca um sorriso novo, ele se sente melhor, ele se sente mais jovem, mas ele olha no espelho e ele vê aquelas rugas de expressão, aquelas coisas que não são compatíveis com o sentimento que ele está tendo no momento, que ele se sente mais jovem. Essas rugas, né, principalmente aquela aqui na região da glabela, são possíveis de serem resolvidas? O que eu sempre costumo dizer é que, principalmente região de testa e glabela, o principal produto que é utilizado é a toxina botulínica. Mas a gente tem que entender a força muscular já dessa pessoa. Então, muitas vezes a toxina, usada de forma tardia, ela não tem um efeito tão esperado. O ideal é a gente trabalhar a toxina de forma preventiva. Quando isso não foi feito de forma preventiva, a gente precisa associar outros tratamentos. Por exemplo, fio de PDO. Então, conforme aquela marca da ruga aqui, da glabela, está bem profunda, eu paraliso com a toxina e venho com o fio de PDO para que enquanto essa musculatura está paralisada, o fio está produzindo colágeno exatamente na ruga feita. Então, a gente vai fazendo associações para trazer realmente um resultado harmônico e duradouro, não um resultado somente imediato. Poxa, gente, olha, eu gostei bastante da nossa conversa. Vamos ter outras conversas aqui com a doutora para falar sobre harmonização e também sobre regulação da parte de vitaminas, para que você tenha ali uma saúde não só na parte estética, mas também interna, né? Vamos fazer outros vídeos com ela, tá bom? Muito obrigado aqui pela atenção
Obrigada, Bia. Obrigada também a vocês. Muito obrigada, viu, doutora, pelas informações. Foi, com certeza, elucidou muito aí o pessoal, tá? Obrigada mesmo. Tchau, tchau, gente. Tchau.